Beleza, finalmente, faz um tempinho aí que eu fiz um vídeo falando que é finalmente gravar aulas, e aí eu nunca mais apareci, né? Não que muita gente tenha visto o vídeo, que é menos mal, eu acho. Mas enfim, finalmente tô aqui, novamente, para começar e dar sequência a essa ideia, a esse plano aí. Então, não quero demorar muito nessa introdução, mas basicamente a ideia desse canal, inicialmente, sempre foi passar um pouco de conhecimento, ensinar, desde que eu entrei na faculdade. Hoje eu já sou formado, mas durante o restante da minha graduação, e, enfim, trabalhando, eu tive de pouco a nenhum tempo para fazer esse tipo de coisa. E foi acabando ficando de lado. Então, agora que eu finalmente tenho tempo, eu decidi que é o momento de talvez parar de enrolar e trazer, né, tipo, conhecimento e compartilhar coisas aqui. E tem um grande diferencial que eu acredito aqui, né? Tipo, bom, eu falei diferencial, acho que já começa a aparecer um tom meio coach, assim, então, tipo, primeira coisa, não vou vender curso, não é minha intenção. Nada contra quem vende curso, mas não é minha intenção, não é isso que eu vou fazer. Tipo, a ideia é tudo aqui ser muito aberto, gratuito, tipo, essa é a ideia, sempre foi minha intenção fazer dessa forma. Qual que é a questão? Eu sempre dei monitoria durante toda a minha graduação, sempre gostei muito de ensinar, e eu acho que eu faço isso de uma forma um pouco diferente. E essa forma um pouco diferente, eu acho que ela é interessante. Eu acho que eu acabo mostrando as coisas de uma forma que as pessoas sempre gostaram. Então, eu não necessariamente concordo com isso. Acho que a síndrome de impostor ela é sempre presente, né? E você fica se perguntando, caraca, será que isso aqui tá bom o suficiente mesmo? Será que isso aqui realmente faz sentido? E você sempre fica, quando você vai tentar preparar uma aula, uma explicação, você pensa, tipo, caraca, será que eu realmente cobri tudo que eu deveria ter coberto? Ou será que eu, tipo, sei lá, será que eu falei da melhor forma possível? E acho que esse questionamento ele nunca vai embora, né? Tipo, não importa o quanto você tem. Só que se você só não pegar e fizer alguma coisa, nada vai sair. Então eu acho que eu prefiro começar a fazer essas aulas e com base em feedback e tal, tipo, retorno de quem assiste isso aqui, eu vou melhorando, refaço o vídeo, seja lá o que for necessário. Mas enfim, dito tudo isso, né, falando dessa questão de diferente, do que eu faço diferente, eu acho que eu trago um pouco os conteúdos de uma forma um pouco mais objetiva, mas sem deixar nada de lado, assim, acho que eu sempre gostei de explicar as coisas, mesmo em monitoria, quando o pessoal tinha muita dificuldade, eu sempre gostei de começar do começo, construir uma base, trazer toda a ideia daquilo que a gente está fazendo, para só aí a gente avançar e conseguir entender bem o que a gente está fazendo. E acho que esse é o principal que vai ser colocado aqui nesse canal, é entender o que a gente está fazendo. Acho que é uma dificuldade que eu tive começando a trabalhar e que eu tive tipo, durante a vida como desenvolvedor e programador no geral, que é você saber o que você está fazendo, cara. Tipo, se você não sabe o que você está fazendo, você vai ficar muito confuso. Isso vai muito além de entender um código, isso vai muito além de entender matemática, isso vai do princípio. E aí vamos lá, eu trouxe aqui alguns conteúdos, mas antes de falar sobre eles, queria só finalizar essa reflexão, né? Acho que assim, bom, eu não quero entrar muito na filosofia da coisa, mas acho que socialmente, tipo, enquanto sociedade, enquanto o mundo, enfim, etc e tal, que a gente vive, a gente é muito produtivista, né, cara? Então a gente tem um objetivo final que é conseguir fazer algo, conseguir finalizar alguma coisa, conseguir, enfim, etc. Insira o objetivo final. E aí a gente esquece do caminho, né? Então, por que eu falo isso? Eu sinto que uma dificuldade grande que eu percebi em alunos durante a graduação, que eu dei monitoria, outros colegas da minha turma, até veteranos, mas tipo, também no trabalho, uma dificuldade que eu percebi é que a finalidade da pessoa é conseguir fazer algo e ponto final. E não tem nada de errado com isso. Só que em algum momento você vai bater numa parede que você vai falar, cara, não sei como é que faz isso aqui, não tem nem lugar onde eu consiga entender isso daqui, não tem, enfim. E aí você não consegue resolver por si só. Se alguém não vier ali e falar pra você, ó, é assim, assim, assado, XYZ, você não consegue fazer sozinho. Você não consegue ter, tipo, uma criatividade, você não tem uma base em cima da qual você consegue construir sozinho. Então, a minha intenção aqui é trazer esse entendimento. Se a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente fica dependente de ter uma resposta pronta. Se essa resposta pronta não existe, a gente não consegue fazer. Isso não é bom, porque enquanto engenheiros de software, né, enquanto desenvolvedores, programadores, enfim, o que você quiser chamar, você precisa resolver as coisas e muitas vezes você não vai ter uma resposta pronta. Então você ter um conhecimento base e você entender o que você está fazendo e qual que é a mentalidade que você tem que ter ali, isso te ajuda muito. Então, bom, resumindo muito, eu coloquei alguns tópicos que eu gostaria de falar. Eu acho que no outro vídeo que eu tinha feito eu tinha colocado, enfim, né, coisas a mais, bem a mais ali. A gente vai começar por uma playlist. Eu não sei como é que eu vou organizar isso. Provavelmente vai ser playlists ou tipo séries de vídeos assim.
E a gente vai começar... não necessariamente eu vou fazer de forma linear, tá? Porque minha cabeça funciona estranho. Então talvez eu fique de saco cheio de falar um pouco da parte introdutória, faça um vídeo mais avançado, depois eu volto pra parte introdutória. Então, para isso não se tornar chato pra mim, eu vou precisar fazer esse tipo de coisa. Mas eu vou tentar deixar organizado no canal para as coisas fluírem bem pra todo mundo que tá assistindo isso daí. A gente vai começar com a introdução à computação e a introdução à computação, e eu digitei errado, introdução à computação e a programação, se ele quiser deixar, e programação de computadores. A gente vai entender como é que o computador funciona muito por alto, a gente vai entender algumas coisas básicas que são legais da gente entender e compreender, e a gente vai começar a aprender a programar. O diferente aqui é que normalmente quando a gente vai estudar programação, a gente sempre começa de uma forma, normalmente, né, na faculdade, enfim, tipo, muitos cursos online, começa sempre por, tipo, nessa linguagem você tem isso, isso e isso, você faz isso aqui é um if, isso aqui é um while. Eu não gosto desse jeito de aprender, eu não gosto desse jeito de ensinar. Em algum momento a gente precisa meio que decorar, né, e passar o decoreba de algumas regras e coisas que toda linguagem tem. Mas quando a gente está começando a aprender programação, eu acho que é interessante a gente começar, vou me contradizer agora, mas a gente começar com a finalidade em mente. Então, a gente começar com algum objetivo e a gente vai construindo as coisas em prol desse objetivo, porque assim faz mais sentido o que a gente está fazendo. Se eu só começar a explicar e ensinar, não, porque você faz isso aqui desse jeito, você escreve isso aqui, vai dar isso aqui, você vai entender, tá, mas pra que eu quero isso, cara? Então eu acho que eu vou sempre, mesmo por mais simples que sejam os exemplos, eu vou sempre tentar trazer com um contexto de o que a gente quer construir e por que a gente quer construir. Então vocês vão ver que o código, a programação, é a última coisa que a gente vai se preocupar, porque de fato é a última coisa, né? A gente vai falar um pouco mais disso já já. Então, depois disso a gente vai adentrar o mundo da estrutura de dados, desafios de programação, vou entrar mais em teoria da computação, vou entrar mais em computação realmente baixo nível, a gente vai entender mais como é que as coisas funcionam no computador e também, não só no computador, mas em sistemas no geral. Acho que isso é um tipo de conhecimento muito importante de se ter na vida, e para você conseguir entender o que você está fazendo novamente e evoluir. E com essa base muito legal, assim, muito sólida, a gente vai para o desenvolvimento de sistemas. Então, existem sistemas web, né, sistemas na internet. Então, tipo, por exemplo, você tem no seu celular algum aplicativo, sei lá, por exemplo, tem o iFood, e aí no iFood você tem um sistema por trás daquele aplicativo, com o qual aquele aplicativo se comunica, né? E esse sistema faz todo o gerenciamento, gestão aí de um monte de coisa e tal, para você conseguir pedir a sua comida ali e tudo mais. Existem outros sistemas que não são web, existem sistemas que eles não estão na rede, eles são locais, por exemplo. Então, tipo, esse programa mesmo que eu estou utilizando, o Firefox, né, tipo, que é um browser, ele é um navegador da web. Ele é um sistema, um programa, um software que ele não está na web. Quer dizer, talvez tenha alguma parte dele que esteja, mas esse aplicativo que eu estou mexendo aqui, não, ele roda local. Então eu vou tentar trazer todos os tipos de programa e software que a gente consegue desenvolver, de todas as naturezas que eu conseguir imaginar. Desde programas para rodar em terminal, se você não sabe o que é terminal, a gente vai chegar lá, até programas para rodar localmente, programas que são sistemas web, tudo isso. Eu vou tentar trazer de tudo, porque às vezes, quando a gente começa a trabalhar, a gente fica viciado em um tipo de sistema e, na minha opinião, você tem dois problemas que não são exatamente problemas, né? O primeiro seria de que, cara, você vai ficar viciado naquilo dele. Você só consegue entender aquele domínio de problema. E isso não necessariamente é bom ou flexível para sua carreira, né? Você nunca sabe quando você vai precisar ou querer mudar um pouco aquilo que você trabalha. Então, acho que para fins de carreira e vida, é importante você estar familiarizado com pelo menos uns 2 ou 3 domínios de problemas para você entender o que está acontecendo. E aí um outro problema que eu vejo também é que uma vez que você não está tendo contato com outros domínios de problema, talvez você esteja perdendo a oportunidade de, trabalhando nesses domínios, você conseguir ter ideias diferentes do habitual. Então, às vezes, por exemplo, eu já estudei, isso faz muito tempo, hoje em dia eu já não estou muito bem nisso não, mas eu estudei muito, mexi muito não, mas mexi um pouco com o desenvolvimento de jogos, né? E a mentalidade de como você desenvolve um jogo é muito diferente da mentalidade de como você desenvolve um sistema web, por exemplo. É muito diferente. Mas muitas coisas você carrega de um para o outro. Muitas soluções que você traz para como desenvolve um jogo, você pode levar para sistemas distribuídos na web. Muitas soluções de sistemas distribuídos, de como você faz o sistema web, de como você estrutura, modulariza um sistema web, você pode trazer para um jogo também. Então são domínios diferentes, são tipos de problemas diferentes, mas você consegue trazer uma inspiração de um campo para outro, de um campo para outro campo de problema.
Depois a gente vai falar sobre as tais LLMs, desenvolvimento agêntico, a gente vai falar sobre IA. Eu não sou o maior fã da IA, tipo, por muitos motivos. Eu acho meio chato, assim. Eu acho que existe uma polêmica aí por trás disso tudo, né? Tipo, muitas pessoas que não são tão técnicas falam da IA como se fosse um bagulho mágico. E não é mágico. Tipo, na verdade é muito mais simples. É só uma ferramenta, sabe? É uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta muito incrível, que mudou a vida de todo mundo. Desenvolvedores como eu, por exemplo, minha vida nunca mais foi a mesma. Programar hoje com IA é muito diferente de programar sem IA. Muito diferente, muito diferente. E é muito bom, é muito positivo e é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E eu quero trazer esse tópico justamente para tirar o mistério, né? Tipo, tirar um pouco o segredo que parece existir em volta disso ainda, né, para muitas pessoas. Porque na verdade é muito simples, não é tão complicado assim, não é nada de outro mundo, mas também não é uma bala de prata, não é uma coisa que você vai conseguir utilizar e pô, vai resolver todos os seus problemas, não. Você ainda precisa de desenvolvedor, você ainda precisa de um engenheiro, você ainda precisa de uma visão do sistema e de uma validação humana para as coisas. Então, a não ser que o sistema seja muito, muito simples, você não vai conseguir substituir pessoas com IA, isso não existe. Eu imagino que nunca vai existir, sinceramente. Eu acho que tipo, vai mudar o fluxo, vai mudar a velocidade com que as pessoas trabalham. Já vem mudando, mas substituir eu acho que não, porque a função de uma LLM, a função de uma IA é diferente da função de um engenheiro. O engenheiro ele nunca foi pago para programar, né? Apesar de que isso acontece muito, mas a mentalidade por trás disso não existe, mas o engenheiro ele nunca foi pago para digitar. Esse nunca foi o propósito. O propósito é resolver um problema, né? E uma IA ela não sabe se o problema foi resolvido ou não. Ela sabe se o problema foi resolvido dentro daquilo que você falou para ela. Agora, se aquilo que você falou para ela é tudo que ela tinha que saber, aí quem vai dizer é você mesmo. Então, existe essa reflexão que eu acho que é muito importante, mas já tá dando 12 minutos quase aqui de gravação, eu não quero que esse vídeo fique gigantesco. Já que é uma introdução, né? Mas a gente vai falar de muitas outras coisas. Tipo, existe um plano de tópicos, etc e tal, de coisas que eu quero trazer aqui. Vai ser um pouquinho a moda caralha, que eu não gosto muito de seguir um script. Eu não gosto. Me incomoda. Eu sinto que, tipo, eu fico preocupado em seguir o script e eu esqueço o que eu tô falando. Então eu vou falar as coisas do meu coração aqui e vai dar tudo certo, confia em mim. Mas enfim, é isso. Então, resumindo, esse canal, esses vídeos, se você tá na faculdade, eu acho que vai te ajudar muito na faculdade. Muito mesmo. Se você não tá na faculdade, não quer fazer faculdade, se você quer aprender a programar, acho que vai te ajudar demais isso daqui. Se você já trabalha, talvez não te ajude muito. Pelo menos não essa parte introdutória, essa parte inicial. Mas aos poucos vai ajudando. Então, beleza. Eu sou o Gabriel, né? Como é o nome do canal, eu sou o Gabriel. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo, a tal da USP. E isso não significa nada, mas só me apresentando mesmo. Eu trabalho, já tenho uns 7 anos ao todo, 5, 7 anos ao todo, mais ou menos, por aí, 5 a 7 anos, depende do que você considera trabalho, mas eu considero aí. Eu acho que tudo que eu fiz agregou para onde eu tô hoje. Hoje eu sou desenvolvedor pleno numa empresa americana, chamada ClassPass. Isso, bom, se procurar meu nome, vocês vão achar no LinkedIn, né? Então não tem muito por que eu ficar querendo esconder. E é isso, desenvolvedor pleno lá. E é isso. Então, ou seja, não tão experiente, não sou um sênior, não sou desenvolvedor sênior, ainda falta um bom caminho para chegar lá, mas a gente vai chegar lá. Agora que eu vi que era programação, né? Então, português não é o meu forte. Mentira, talvez seja, mas às vezes um pouco perdido na escrita. Beleza. Uma coisa, vamos começar então, né? E uma coisa muito importante é que a gente está no Windows nesse momento, está operacional Windows. Vamos entender o que isso significa, né? Antes de mais nada. A gente não vai usar o Windows nesse canal. Eu uso Linux, eu trabalho com Linux. Vocês podem ver que tem aqui o ícone do Riot Client, é Steam. Eu só uso o Windows para jogar, apenas. Eu sei que no Linux dá para jogar hoje em dia, mas não é a mesma coisa. E, enfim. No meu computador eu tenho um dual boot. Então eu tenho o Windows rodando em paralelo ao Linux. E a gente vai entender o que é isso, né? Eu não vou ensinar a instalar Linux. Isso é algo importante de eu falar logo de agora. Eu não vou ajudar a instalar Linux. Nesse vídeo, eu vou ajudar a mostrar como você instala o Python no Windows. E aí você se vira se você quiser continuar no Windows. Se você não quiser continuar no Windows, eu vou fazer um vídeo de introdução ao Linux. Como utilizar o Linux e tudo mais. É muito simples. Muito mais simples do que parece. Muito mais simples do que fazem parecer ser também. Às vezes complicam demais a vida, sendo que é muito simples.
Tem um cachorro latindo, eu espero que eu não esteja pegando no vídeo. Genuinamente espero. Mas, enfim, é isso. Então, estamos no Windows. E o que isso significa, né? Vamos começar a entender um pouco das coisas. O seu computador, a gente pode pensar ele como uma coisa só, né? Se você é a pessoa que gosta de montar PC ou acompanha sobre placa de vídeo, processador, memória RAM, não sei o que lá, você vai falar, caraca, uma coisa só não, mas tem várias peças, né? Várias coisas. Mesmo se você usa um notebook, um laptop, né? Ele também possui peças internamente, né? Só que a gente não precisa separar essas coisas quando a gente pensa no computador. Por quê? Quer dizer, não agora, né? Essencialmente, tudo isso trabalha em conjunto para a mesma finalidade, que é processar informações. E o desktop, por exemplo, você tem muito essa questão de você comprar peças separadas por uma questão comercial de muito tempo atrás. Quando os computadores pessoais começaram a ser comercializados, né, computadores para casa, na verdade eles vinham uma coisa só. Era uma coisa, você comprava uma coisa só, era o IBM PC, ou o Apple I, o Apple II, você comprava aquilo dali, o Macintosh, né, você comprava o PC e ele vinha completinho para você, era isso. Você chegava na sua casa, você conectava, e beleza, tava tudo dentro daquela caixa, e é isso aí. Com o tempo, o mercado ele começou a mudar um pouco, e enfim, as empresas começaram a mudar também um pouco. A Apple não tanto, mas no geral as empresas começaram a mudar, e aí se tornou muito interessante você fazer o oposto. Você, ao invés de vender tudo junto, você tem fabricantes diferentes de peças, de peças diferentes do sistema, e o usuário ele vai lá e ele escolhe o que ele prefere e ele monta o computador dele em casa. Ou as lojas fazem isso, né? E te vendem um computador montado, mas com peças diferentes. Enfim, foi uma questão de mercado. Isso tá acontecendo meio que o movimento oposto agora, a tentativa do movimento oposto de voltar a ser uma coisa controlada por empresas, ao invés de você poder escolher qual opção que você quer. Mas enfim, isso é para outro vídeo, é outra reflexão. Vamos pensar no computador como computador. E o computador, ele é um equipamento eletrônico, tal qual o seu micro-ondas, tal qual a sua geladeira. Se a sua geladeira ela for um pouco mais tecnológica, ela vai ser eletrônica, não apenas elétrica, né? A diferença é que a elétrica ela é apenas mecânica, ela não tem um circuito controlando ela. Mas uma geladeira mais nova, ela já vai ser eletrônica, ela vai ter algum circuito que controla alguma coisa dentro dela. O micro-ondas, com certeza, né? Você tem o visor lá que você pode digitar, existe um circuito ali, né? Que a gente chama, provavelmente é um microcontrolador, que ele vai, ou uma FPGA, enfim, não precisa, mas é um chip. Vai ter um chip, esse chip ele recebe sinais, ele processa aquele sinal e ele te dá algum resultado. Então, no geral, um computador, o que ele faz, né? Então, a gente tem aqui um computador. Esse aqui é um computador. Show de bola. O computador, ele recebe algum sinal. Então, vai vir algum sinal aqui. A gente tem algum sinal. E esse sinal, ele é processado pelo computador. E ele pode gerar um resultado. Esse resultado, ele pode ou não ser visível, né? Mas o computador ele vai processar esse sinal que ele recebe e isso vai resultar em alguma coisa. Então essa é a ideia, né? Essa é a ideia do que o computador faz. E é só isso. Isso é um computador. Então quando a gente aprende a programar, a gente está aprendendo a como escrever programas aqui no computador que fazem com que esses sinais eles sejam processados de formas diferentes a fim de gerar resultados diferentes. Então, vamos dar um exemplo, né? Você tem um fogão, né? Deixa eu mudar o foco aqui. Você tem um fogão, beleza? O fogão, vamos pensar no forno dele, né? O forno dele, você pode definir a sua temperatura para 180 graus, você pode definir para 240, você pode definir a sua temperatura. E dependendo daquilo que você colocar como ingrediente dentro do seu forno, você vai ter um resultado diferente. E essa é a ideia. Essa é a ideia. Dependendo daquilo que você coloca para o seu forno, você vai ter um resultado diferente. Só que o forno ele é estático. Tudo que ele faz é esquentar naquela temperatura e é isso, acabou. É isso que ele faz. Agora vamos pensar no micro-ondas, né? Essencialmente o que ele faz é a mesma coisa. Ele vai esquentar moléculas de água, é isso que o micro-ondas faz. Mas você tem opções no seu micro-ondas. Você pode alterar o tempo que ele trabalha, você pode alterar o modo que ele está. Eu quero fazer pipoca, eu quero descongelar um frango. Então você tem funções diferentes no seu micro-ondas que vão fazer ele trabalhar diferente no envio de micro-ondas para acelerar ou atrasar, enfim, o aquecimento de moléculas de água. Então, sei lá, sua TV, por exemplo, você pode
configurar a sua TV para desligar depois de 2 horas. Você pode colocar no canal 1, no canal 2, e você pode não usar nenhum canal. Você pode usar algum serviço de streaming, se for uma Smart TV, por exemplo. Então você percebe, você tem o mesmo componente, o mesmo sistema ali, né? Uma TV, um micro-ondas, enfim, só que você pode alterar como funciona. O forno não, o forno é estático, o forno ele só faz aquilo, ele é o forno, acabou. E o computador ele nasceu ali, né, tipo, ele faz muito tempo, na verdade. O computador, ele coisas que são, tipo, o computador já vinham existindo há muito tempo. Nenhuma ideia original, né, essas coisas elas são incrementais. Na Segunda Guerra, um cara chamado Alan Turing, para conseguir quebrar o Enigma, que era o sistema de codificação alemão das mensagens, né, durante a Segunda Guerra, ele fez, né, junto com sua equipe, ele fez um computador, o primeiro computador, né, o computador mais parecido com o que a gente tem hoje. E aí daquele computador aqui, você tinha várias válvulas, e dependendo de como você organizava essas válvulas, você teria um resultado diferente a partir de uma mensagem que você coloca. Então, só pra gente entender, né? Isso aqui é talvez um pouco abstrato, mas só pra gente entender o que a gente está fazendo aqui. Vamos pensar o seguinte, você tem uma mensagem aqui, e essa mensagem é bom dia, galera. Beleza? Então essa é a mensagem original. Só que eu quero codificar ela. E eu vou inventar agora uma regra de codificação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada letra e eu vou dizer que a letra que eu vou representar ela, na verdade, é a letra que está à direita dela no meu teclado. Beleza? Então, no teclado aqui. Então, para o meu teclado, do lado do B, eu tenho um N. Do lado do O, eu tenho um P. E do lado do M, eu tenho a vírgula. Mas a gente não vai considerar a vírgula. A gente vai decidir que se chegou no final da letra, daquela linha do teclado, a gente vai pegar a primeira letra lá da outra esquerda. Então, se eu estou no M aqui, tô no M aqui, acabou. O próximo é a vírgula. Então a gente vai voltar para o começo do teclado. Então vai ser um Z. Beleza? Agora, o que vai ser aqui? Aqui era um D, né? Então é um F, o I vai me dar um O e o A vai me dar um S. O G vai me dar um H, o A vai me dar um S e o L vai me dar um A, porque no meu teclado é padrão americano, então vai ter um ponto e vírgula, então não, eu vou pegar a primeira letra lá, vou voltar no teclado. Agora, eu tenho um E, vai me dar um R vai me dar um T e um A vai me dar um S. Então aqui a gente codificou a nossa mensagem com uma regra que eu inventei. Eu inventei essa regra. E aí, vamos fingir que foi isso que os alemães fizeram. Não foi exatamente isso, mas vamos fingir que foi isso que os alemães fizeram, certo? Então o Alan Turing lá e a equipe deles pegava essa mensagem aqui e eles fizeram uma máquina aqui. Para cada uma dessas letras, uma máquina que eles construíram, que eles já chamavam, se não me engano, eles já chamavam de computador. Não me lembro agora, mas acho que eles já chamavam de computador. Ele jogava nessa máquina essa frase e dependendo de como você organizava as válvulas, ia movimentar essas letras de uma forma ou de outra, para você conseguir decifrar. Então, esse aqui que eu fiz, eu acho que ele seria talvez um pouco complicado para aquela máquina da época conseguir resolver. Mas eu acho que talvez nem tanto. Mas, essencialmente, o que você precisaria fazer, entender, uma vez que você descobriu, né? Você descobriu, nossa, já sei como é que eles estão fazendo isso. Existe uma sequência de letras por linha no teclado e dependendo da letra que a gente tem originalmente, a gente foi para direita ou voltou, né, para o começo da frase. Então, foi basicamente isso que eles pensaram. Eles escreveram, de certa forma, um programa que, olha, dado esse N, a gente tem que voltar ele uma vez. Então, se eu olhar no meu teclado, o que é o N aqui? O que volta? Volta para um B. Certo? O que é um P? O P para voltar vai ser um O. O que é o Z? Para voltar, não tem como voltar o Z, porque tem um Shift. Então vamos voltar para o M. E por aí vai. Então eles basicamente escreveram um programa que pegou aquela frase, na hora que eles sacaram que essa era a regra, eles escreveram um programa que automaticamente conseguia fazer isso. Como que eles escreveram o programa? Essencialmente, vamos pensar no seguinte, quem jogou Minecraft vai entender melhor se você pensar em como funciona a Redstone. É muito parecido. Mas a gente pode pensar no computador da seguinte forma. Imagina o seguinte, você tem alguns campos aqui, vamos pensar nesses campos aqui.
E dependendo do que acontecer, você vai escolher para um lugar ou outro. Então eu vou colocar isso aqui, e esses aqui são pontos de decisão, beleza? Então é o seguinte, vão ser pontos de decisão. Cada quadrado significa fazer uma coisa. Por exemplo, ir para a direita ou ir para a esquerda. Pode ser essa a ideia, beleza? Então, eu posso vir para cá, e a partir daqui eu vou tomar uma decisão. E dependendo de como essa decisão se resolver, eu vou vir para cá ou vou vir para cá. Tá certo? Então, aqui dentro teria uma pergunta. Eu não sei que pergunta seria, a gente não precisa pensar nisso agora, é genérico. Digamos que o resultado aqui seja, por exemplo, só para ficar um pouco mais concreto e mais fácil de entender. Eu vou colocar um número aqui, vai ter aqui um número, eu vou chamar isso aqui de pega número, vai pegar um número, e a partir desse número vai decidir, é par ou é ímpar? Se for par, vem para cá, se for ímpar, vem para baixo. Essa é a regra. Agora, a outra regra vai ser, qualquer coisa que você imaginar, é divisível por tal número, tanto faz. O ponto é entender que, dependendo de como a informação chega a cada um desses quadrados, na próxima tomada de decisão, você vai ter um caminho diferente, a depender de como é aquilo dali. E um computador, ele é essencialmente isso, certo? É como se, dentro do circuito, é como se você tivesse, não vou entrar em tanto detalhe nesse vídeo, a gente vai precisar de uma série só para falar de hardware, de elétrica, de eletrônica, tudo isso. É muito mais complexo do que isso, mas para que fique fácil de entender, para a gente conseguir abstrair o que acontece por baixo dos panos. A ideia aqui é que lá no circuito de um computador, no circuito, você tem caminhos, e esses caminhos carregam energia. E no computador, essa energia ela pode significar duas coisas. Ela pode significar um 0 ou significar 1. E dependendo de onde essa energia chega, se é 0 ou se é 1, ela vai seguir dali para outro lugar ou para outro lugar. E é assim que o computador funciona. Então, a partir de um sinal inicial, você vai fazendo essa transição e gerando resultados diferentes. Então, é assim que o computador funciona, beleza? Esses zeros, esses uns, o zero, ele não é a ausência de energia, porque o computador está sempre ligado quando ele está funcionando. Na verdade, o zero ele é baixa tensão, como se estivesse mandando um sinal fraco, e o 1 é uma alta tensão, como se estivesse mandando um sinal mais forte. E aí você tem componentes eletrônicos que conseguem entender se aquele sinal é fraco ou se aquele sinal é forte. E fisicamente, se ele é forte ou é fraco, vai acontecer alguma coisa. Pensa o seguinte. Isso é uma represa. Isso é uma represa d'água. E aí vem, de repente, vem água. Vem água nessa represa. Se veio uma quantidade pouca de água, ou seja, veio um fluxo fraco de água, o que vai acontecer? Essa água vai ficar na represa e vai escoar pela represa, certo? Então é isso que vai acontecer. Agora, naturalmente, você não teve que falar água, desça, não. É natural, certo? Agora, veio uma enxurrada de água, E aí tem a represa, veio uma enxurrada de água, cara, a água passou por cima. Cara, o que aconteceu? A água vai passar por cima. Você precisou falar para a água? Não, é físico, é da natureza da realidade, do mundo que a gente vive. Da mesma forma, os chips, eles utilizam isso. Você tem componentes eletrônicos que, dependendo de atenção no sinal que está enviando ser forte ou fraco, isso vai direcionar ele para um lado ou para o outro. Existem componentes eletrônicos que trabalham dessa forma. Veio um sinal muito forte, joga ele para a direita. O sinal veio fraco, não, ele vai para a esquerda. Como? Por quê? Física elétrica. Não é para esse vídeo, tipo, são outras complexidades. Que vai muito além do que a gente vai ver por agora. Mas essa é a ideia. E é interessante a gente pensar nisso porque como é que a gente usa o computador, então, né? Tipo, como é que quando eu digito, quando eu clico em algo, isso é usável? Seria muito confuso se todo mundo, como foi um dia assim, né? Se todo mundo que vai usar um computador tivesse que entender tudo isso. Você precisa de camadas de abstração. Então, a partir do momento que você tem essa camada física, né? Tipo, o hardware, que a gente chama de hardware, hard vem de duro, e o ware não tem exatamente um significado, mas quando você tem o ware como sufixo no inglês, é como se fosse uma ferramenta ou algo daquela característica. Então, por exemplo, talheres. Talheres em inglês é silverware, porque, enfim, em algum momento talheres eram feitos de prata, né? E aí, ware, enfim, é isso. O sufixo sozinho ele não tem exatamente um significado.
Então, quando a gente fala de hardware, a gente está falando da parte física de um sistema eletrônico, né? E quando a gente fala de software, meu fone morreu aqui. E quando a gente fala de software, a gente está falando de o sistema, a parte virtual, que a gente vai entender, que são os programas, certo? Então, a partir do momento que você tem um hardware, que é essa parte física, você precisa de um software para você interagir com ele, que seria um sistema que é executado nesse fluxo todo elétrico, eletrônico e tudo mais. Por exemplo, o sistema operacional. O Windows é um software que ele executa em cima desse hardware e ele abstrai toda a comunicação com esse hardware. Então, quando eu estou usando o meu computador, eu quero mover essa janela aqui de lugar. Eu clico nela e arrasto. Quem possibilita isso é o sistema operacional. O sistema operacional, ele te dá essa interface. Pensa numa interface como o meio pelo qual você interage com algo, certo? E a gente consegue trabalhar com essa janela. Agora, o que está acontecendo? O sistema operacional, ele pega esse meu sinal que eu mandei do meu mouse, ele pega o sinal de eu clicar, ele vê que eu continuo clicando, e enquanto eu clico e mexo, ele vai arrastar a janela. Agora, se eu não estou clicando e mexo, o ponteiro vai mexer. Quem decide isso é o sistema operacional. E tudo isso é executado no hardware. Só que a gente não precisa saber como. O sistema operacional, ele abstrai isso pra gente. Da mesma forma que eu estou utilizando um programa, eu não preciso saber como é que acontece para eu digitar alguma coisa aqui em cima. Eu não preciso saber como isso funciona. Não preciso. Esse programa abstrai isso para mim. Certo? Então essas abstrações, elas criam interfaces, que são meios pelos quais a gente se comunica com algo. Então, pausa para café. Show de bola. Então, para que isso aqui fique 100% compreendido. Você chegou na sua aula, ou no seu trabalho, você chegou na escola, não sei, enfim, depende da idade que você tem, né? Chegou no asilo, para idosos, não sei. Você chegou onde você tá aí. Chegou no seu lugar favorito do dia. E aí você vai falar com o seu cachorro, você vai falar com o seu gato, você vai falar com alguém. E você vai conversar com essa pessoa. Certo? Qual que é a interface que você tem para se comunicar com essa pessoa? É a fala, né? É o meio pelo qual você consegue se comunicar com essa pessoa, é a fala. Ou se for uma pessoa surda ou muda, você vai fazer linguagem de sinais, que infelizmente eu não sei fazer, deveria aprender. Mas enfim, Libras, você vai ter essa comunicação. E são linguagens, certo? Então quando a gente fala de linguagem de programação, a gente está falando de linguagens, abstrações, interfaces pelas quais a gente consegue se comunicar com a máquina. Porque ela é programável. O que significa programável? Você consegue definir como ela vai trabalhar. É daí que vem o programar. Por isso que é programação. É porque você programa a máquina para agir de uma certa forma. Quando você executa aquele programa que você escreveu. Então, muitas coisas abstratas, muitas coisas que vão fazer sentido mais e mais. 30 minutos de vídeo já, a gente vai continuar, mas era para ser muito maior, porque essa explicação eu acho que o quão mais filosófica a gente vai, mais fundo a gente vai, menos confuso fica. Só que demoraria umas 2 horas pra gente realmente construir toda o mental, assim, de... Enfim, então eu espero que essa introdução de 30 minutos tenha sido suficiente para você conseguir entender e abstrair o suficiente das coisas. Caso contrário, por favor, deixe seu comentário, me pergunte. E eu vou responder muito feliz, beleza? Então, essas abstrações elas são interessantes e esse entendimento geral é interessante para você entender o que é uma máquina, o que ela faz, como ela funciona. Porque quando a gente for escrever os nossos programas, você precisa entender por que a gente escreve as coisas como a gente escreve. Beleza? Então a gente já sabe o que o sistema operacional é, por exemplo, o Windows, ele abstrai a máquina, ele é o que possibilita você se comunicar com a máquina sem ter que programar tudo o que ela faz. Isso seria infernal, seria horrível. Ninguém usaria o computador, apenas cientistas, porque seria um saco. E é o sistema operacional que possibilitou que isso se tornasse mais acessível e democrático para as pessoas. O Windows, porém, ele tem um problema, para mim, né? Não é um problema, você pode programar no Windows. Tem muitas pessoas que programam no Windows. Tem muitos sistemas que são feitos para programar em Windows. Não tem problema nenhum. Muitas linguagens de programação que foram feitas apenas para Windows. E o Windows ele é muito forte no mercado, como todo do usuário final, mas também desenvolvedores, também é forte. Mas eu não gosto. Essa é a minha explicação. Eu não gosto. E por que eu vou usar Linux? Sendo que eu tô aqui para ensinar, né? Então, tipo, talvez eu não devesse ligar tanto para o que eu gosto, mas sim pelo que seria mais fácil para quem tá me assistindo. Porque o mercado usa Linux. Então, se você for trabalhar numa empresa e você tem um Mac, o Mac OS ele funciona praticamente igual ao Linux. A interface visual talvez não, mas por baixo dos panos as coisas funcionam como o Linux.
você for trabalhar numa empresa que te dá um notebook e chegou um notebook que é um ThinkPad, você sabe duas coisas, que você trabalhar igual um filho da puta. É a primeira coisa que você sabe. Você já recebeu um ThinkPad na sua casa. Cara, você vai trabalhar igual um maluco. E a outra coisa que você sabe é que vai vir um Linux. Provavelmente vai vir um Linux. Provavelmente. Não necessariamente, mas provavelmente vai vir um Linux. Então, você saber Linux é uma ferramenta muito importante na vida. Ah, eu não vou pro mercado, vou fazer pesquisa. Vai ser importante. Vai por mim. Você precisa saber Linux. Linux é muito bom. E, nossa, mas é muito mais difícil, é muito... Não é. Aí é que tá, não é. E é uma reflexão muito rápida. Beleza? Uma reflexão muito rápida de não perder tanto tempo no vídeo com isso, porque provavelmente eu não vou fazer cortes nem edições, porque eu não tenho saco para isso também. Mas é uma reflexão muito rápida. Você foi lá e você andou de bicicleta toda a sua vida. Andou de bicicleta com rodinha, depois você tirou a rodinha, cara, você sabe dar grau de bike, você sabe andar de bicicleta, você é muito bom de bike. Você é muito foda de bike, cara. Legal, maneiro, parabéns, você já sabe andar de bicicleta. E aí seu amigo, sua amiga, sei lá, alguém vem pra você e fala, pô, vamos andar de patins, cara. Você fala, pô, não, muito difícil patins. Só que a bicicleta, em algum momento, ela foi difícil pra você também. Só que você tá acostumado a andar de bicicleta. Mas você não tá acostumado a andar de patins. Só que se você começar a andar de patins, aos poucos você vai aprender, você vai pegar o jeito, e em algum momento os dois vão ser equivalentes. Ou possa ser que você tenha uma afinidade tão grande com o patins que você pense, caraca, não, patins é muito mais fácil que a bicicleta. Mas na verdade não tem nada a ver. Tudo uma questão de costume. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, iPhone é muito melhor que Android, então Mac é muito melhor que não sei o que, não sei o que. É costume, na verdade é sobre hábito. Então você aprender Linux é sobre hábito. Você só está acostumado, ou acostumado, enfim, você está acostumado a trabalhar no Windows. Você está acostumado, porque você viveu a sua vida olhando para isso aqui, então você sabe isso aqui de forma intuitiva. Não é porque a interface é intuitiva, é porque você está acostumado. Se você tivesse começado no Linux, talvez o Windows seria estranho. Por exemplo, eu uso Linux vai fazer acho que mais de 10 anos agora. 10? Não, um pouco menos, uns 8 anos. Tipo, é muito estranho mexer no Windows hoje em dia. Mas um dia não foi. Um dia pra mim era natural mexer no Windows. Mas eu tô há tanto tempo... Eu só abro o Windows pra jogar. Então, eu tô há tanto tempo no Linux que eu abro o Windows e pra mim é estranho. Eu não sei mais onde as coisas ficam. Genuinamente, eu não lembro mais direito. Tem que resolver algum problema. Alguém pede ajuda pra resolver algum problema, alguma coisa assim. Eu não sei mais onde as coisas estão no Windows. Então é tudo uma questão de hábito. Então vai tudo certo. Então olha só, eu não vou ensinar a instalar o Linux. Tem muitos vídeos que ensinam a fazer isso. E se você quiser continuar no Windows, tá tudo bem. E você vai conseguir acompanhar as aulas. Vai ficar tudo certo. Porque eu vou ensinar nesse vídeo aqui ainda o básico. Mas do próximo vídeo em diante, eu estarei no Linux e vou ensinar um pouquinho sobre como usar o Linux. Certo? Beleza. Onde que a gente estava? Ok. Então a gente entendeu um pouquinho, muito brevemente, como o computador funciona. Eu expliquei porque a gente vai usar o Linux. A gente falou de tudo isso aí. Então chegou a hora da gente configurar o nosso ambiente. Para o Linux eu vou ensinar no próximo vídeo. Então, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você configura esse ambiente no Windows, beleza? Então, lembra que eu falei do programa? Que você coloca uma coisa no programa e o computador ele vai utilizar esse programa para entender uma coisa que ele recebe e dar um resultado? Quando a gente vai programar, a gente utiliza alguma linguagem de programação. E utilizar uma linguagem de programação significa você conversar com o computador em uma linguagem que você aprende. Existem diversas linguagens que você aprende de programação. E essa linguagem ela precisa ser convertida em sinais elétricos, né? E o sistema operacional é o que vai fazer essa conversão no final das contas. Só que antes de mais nada, quer dizer, mais ou menos, mas enfim, o ponto todo é que você precisa converter aquilo que você escreveu em algo que o computador entenda. Existem diversas linguagens, e todas as linguagens no final elas precisam virar uma coisa que chama bytecode ou binário, depende do mundo que você está, mas irrelevante. São zeros e uns. São zeros e uns que o computador entende, beleza? Vai converter aquilo que você escreve em uma série de sinais que o computador vai compreender, interpretar e fazer alguma coisa a partir daquilo dali. E para isso a gente tem dois tipos de programa que fazem isso. Um é o compilador e outro é o interpretador. A gente vai em algum outro vídeo entender mais detalhe o que significa, qual é a diferença desses dois. Por enquanto, a gente vai pensar que os dois são a mesma coisa. A gente vai fingir que são a mesma coisa. Essencialmente eles são intérpretes. Eles pegam aquilo que a gente escreve em uma linguagem de programação específica e transformam em algo que o computador entende. Por enquanto é só isso que a gente precisa entender, tá bom? Por enquanto é só isso daí.
E a gente vai usar o Python, porque o Python ele é simples, ele tem muitas poucas regras rígidas que adicionam complexidade em termos de entender o que o computador faz, certo? E é mais simples, é mais simples. Tipo, não é a melhor linguagem do planeta, enfim, na verdade isso é debatível, toda linguagem funciona. A questão é que eu poderia escolher começar com uma linguagem mais baixo nível, uma linguagem... Acho que baixo nível não é a palavra que eu quero inserir aqui ainda, mas eu poderia começar com uma linguagem que ela é mais densa, que você precisa entender mais do computador para você saber o que você está fazendo, ou eu posso começar com uma linguagem que a gente pode focar no que a gente quer construir, para depois voltar numa outra linguagem e entender mais o computador. E eu escolhi essa segunda opção. Eu escolhi a gente começar com algo que é mais tranquilo, você não precisa entender tanto de como o computador funciona, a gente vai ficar no básico, e aí com isso a gente consegue focar em escrever programas que funcionam e que a gente sabe o que a gente está querendo construir, está construindo, e depois, quando a gente chegar naquela parte de estrutura de dados, naquela parte ali um pouco mais aprofundada de entender computação mesmo, aí a gente volta para uma linguagem que permite que a gente veja de forma mais clara o que está acontecendo, beleza? Então essa vai ser a estratégia. E a gente precisa, então, instalar um programa que interprete Python para que o computador entenda. Então, no Windows, você vai lá no seu site, né, o site do Python, www.python.org, você vai em Downloads, e você vai... Tem duas opções aqui, né? Tipo, Python Install Manager, nunca vi isso aqui. Vou baixar a versão, tanto faz aqui, mas eu vou baixar a da versão, porque eu só quero uma versão. Vou clicar no executável, né? É o clássico como instalar programas no Windows. Desculpa. E eu vou customizar a instalação. Então, quero a documentação, quero o pip, que a gente vai entender o que é. Pode ser, vamos deixar isso aqui. Vamos deixar tudo. Next. Vamos fazer o seguinte. Pode ser. Eu quero esse aqui, eu quero que o Python esteja nas variáveis de ambiente. Isso aqui é importante, tem que ter. Isso aqui não precisa, por enquanto. Não, tá tudo certo. Vamos instalar. Está instalando. Está instalando. E quando você instala o Python no Windows dessa forma, vem algumas coisas com ele. Uma coisa é esse intérprete, e outra coisa são alguns programas que te facilitam já escrever programas Python. Tá bom? Tá, pode ser. Sei lá. Nem sei o que isso aqui faz no Windows, sendo muito sincero. Dei um sim aqui, um close, legal. Agora, eu vou clicar aqui no meu menu iniciar e eu vou pesquisar por... já tá aqui, ó. IDLE. Já veio no recomendado. Se não, você digita IDLE. Tá bom? Esse aqui é o ambiente de desenvolvimento do Python. Existem diversos ambientes de desenvolvimento. Mas a gente vai usar o que vem nele no Windows só por ser mais fácil. Antes de fazer qualquer coisa, eu venho aqui em Windows. Na verdade, vamos lá. Options, Configure, IDLE. Beleza, já vou configurar ele. Então aqui, para os vídeos, eu vou aumentar isso e colocar 18. Que eu acho que fica bem melhor para vocês lerem, né? No vídeo, acho que vai ficar bem melhor. Vamos ver, highlights. Vamos ver se eu consigo... Não, isso aqui tá bom. Vamos fazer o seguinte. A gente vai mudar isso aqui. Vamos ver, clicar. Boa. A gente vai deixar esse modo dark, porque fica bem mais fácil de você ler no vídeo também, né? Então, olha só. Quando a gente tá aqui, a gente tá no... Ele chama de shell. Shell, a gente vai entender tudo isso. Mas aqui é a shell do Python. O que significa? O que é shell? Shell é uma concha. Em inglês é concha. Então é como se fosse uma concha. Por que uma concha? Você não precisa entender como as coisas... Lembra que eu falei de interfaces? Você não precisa entender como as coisas funcionam por trás? Na programação, na computação, a galera gosta de botar uns nomes assim da biologia e tudo mais para representar o que a gente faz. Então a concha é como se ela protegesse, né, tipo, a complexidade, e você só interage com a lesma que está para fora da concha. Mas você saber o que tem dentro da concha. Então o shell é como se fosse isso, como se protege, entendeu? Abstrai como as coisas funcionam por trás. E aí aqui tem essa mensagem padrão, né, explicando, tipo, essa aqui é a versão que está rodando, licença e tudo mais, tananã.
Aqui uma dica de algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, escreva help para ajuda, copyright para os direitos autorais, etc, etc, etc. E aqui onde tem os três arquinhos vermelhos é onde a gente pode digitar. Eu vou digitar help aqui, help, e vê que ficou roxo, rosa, né, enfim, porque ele reconheceu como um comando que ele conhece. Então eu vou dar enter. Legal, não me ajudou em nada, então vamos... talvez eu tenha que digitar com isso aqui, vamos ver. Não, então vamos fazer o que ele falou ali, que é isso aqui. Beleza. Bem-vindo ao Python, tudo mais, tananana. Se é a primeira vez que você está usando Python, você deveria ver o tutorial. Existe um tutorial de Python lá no site deles. A gente poderia acessar esse site daqui, por exemplo, para ver. Ele está falando, entra o nome de um módulo aí e tudo mais, para você entender sobre algo. Então, à medida que a gente for estudando, se tiver alguma dúvida, você pode usar isso daqui para conseguir tirar dúvidas. Infelizmente, acho que só tem em inglês. Vou dar um quit aqui para voltar para o normal. Veja que depois desse texto todo, e veja que aqui não tinha setinha vermelha, estava o help com a seta, ou seja, eu estava interagindo com o help. Agora que voltou a setinha vermelha aqui embaixo... calma aí, minha câmera está na frente. Agora que voltou até a setinha vermelha aqui embaixo, a gente está de novo interagindo diretamente com o shell do Python, beleza? Então, vou só mostrar um comando simples, que eu quero escrever algo aqui dentro. Para isso, tem algumas opções. Vocês viram que quando eu coloquei aqui o help, entre aspas, ele apareceu o help, entre aspas, de novo. Isso não é a mesma coisa que você escrever algo na tela, a gente vai ter depois por quê. Mas, por enquanto, vamos no básico. A gente vai usar o comando print, que é de imprimir, né? Ou escrever, assim. Então, a gente vai... Olá, mundo, que é a primeira coisa que todo mundo está aprendendo programação tem que fazer, porque senão você vai ter 10 mil anos de azar. Então, escrever o print Olá Mundo ou Hello World em inglês. Então a gente dá um Enter e olha só o que aparece aqui embaixo, aparece o Olá Mundo. Perceba que dessa vez sem as aspas, porque ele só escreveu o texto que a gente colocou aqui. Nesse caso apareceu com as aspas porque ele está na verdade representando o que é esse valor aqui, certo? Então, por exemplo, eu não vou entrar muito em código agora nesse momento, porque isso aqui é uma introdução de como configurar o ambiente, né? Se eu vier aqui definir que a minha idade, e eu não posso colocar espaço, a gente vai entender por que depois também, então eu vou colocar um underline, né? Minha idade igual a 25. Então vamos dar um Enter, não mostrou nada. Se eu digitar minha idade e dar Enter, o que ele vai mostrar? 25. Então, quando a gente mostrou o help, só o help aqui entre aspas, ele colocou o help com aspas aqui embaixo, porque ele está mostrando qual que é o valor desse aqui. É isso aqui, é ele mesmo, no caso, né? As aspas simples e duplas são a mesma coisa no Python. Então, eu digitei aqui, ele vai me dar o resultado daquela expressão. Então, aqui, expressão é aquilo que a gente digita. Então, aqui, veja bem, o que é o significado disso aqui? Qual que é o valor disso daqui? É ele mesmo, tá? Lembra que aspas simples e duplas são a mesma coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Quando a gente digitou o help, abre e fecha parênteses, qual que é o valor disso aqui? O valor disso daqui é você entrar nesse help interativo, nessa ajuda interativa. Esse é o resultado, é isso que isso aqui faz. Quando eu faço print Olá Mundo, qual que é o valor ou o resultado disso daqui? É escrever o que eu passei dentro dos parênteses, certo? A gente vai entender por que eu falo passar, a gente vai entender isso aí também. E aí ele coloca o valor resultante daquela expressão. Do mesmo jeito que quando eu coloquei minha idade igual a 25, ele não mostrou nada. Isso aqui não tem nenhum valor que mostra alguma coisa para alguém. Mas eu associei o valor 25 a esse identificador. Beleza? Como se eu colocasse uma etiqueta. E aí, enfim, o resultado, quando eu coloquei só minha idade, ele mostrou qual é o valor da minha idade. Minha idade ele tem o valor 25 que eu atribuí aqui em cima. Beleza? Então isso aqui é o shell interativo. A gente consegue interagir com o Python e fazer alguns testes. Mas quando a gente for escrever os nossos programas, você vai querer, na verdade, vir aqui em arquivo, ou file, né? Novo arquivo. E vai abrir, olha só, um arquivo de fato. Vai abrir um arquivo aqui. Tá dando uma travadinha, depois eu vou ver por quê. Acho que é porque... Enfim, acho que meu monitor tá 180 Hz, então acho que o vídeo talvez tenha ficando um pouco craquelado quando eu mexo isso aqui. Mas tudo bem. E aqui eu não vou executar de uma vez. Veja que tem esse run. O run é de executar. E você consegue executar o módulo, que é o arquivo, tá bom? O módulo é o arquivo. E aqui eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, mesma coisa que a gente fez ali, minha idade
igual a 25. E agora eu quero mostrar a minha idade. Então veja que eu dei Enter e eu estou escrevendo um texto, como se eu estivesse escrevendo um documento mesmo, com uma série de instruções. Então primeiro eu defini que a minha idade é 25 e depois eu vou escrever na tela essa minha idade. Então eu vou vir aqui em Run Module, OK to Save. Ele vai perguntar onde que eu quero salvar esse arquivo. Então eu vou vir aqui em Desktop, porque eu quero, você pode salvar onde você quiser. New Folder, vou colocar aqui curso Python Windows. Vai ser o nome da minha frase. Opa, coloquei, foi mal. Vou ter uma aspa aqui. Enter aqui e eu vou colocar como teste. O nome do meu arquivo é teste. E vou salvar. E aí ele executa. E olha só. Ele vai executar o teste.py, que é o arquivo que eu salvei lá, ó, no curso Python Windows. Veja. E qual que é o resultado? O resultado é 25. Eu não vejo nada para isso daqui. Eu só vejo o que eu mandei ele escrever. Mas a gente vai detalhar essa parte do programa no futuro. Por enquanto é só para mostrar como que você configura o ambiente no Windows. Então a gente baixou o Python, a gente abriu o IDLE e a gente viu como que a gente consegue criar um arquivo dentro do IDLE para a gente escrever o que a gente chama de scripts. Um script, ele você pode pensar como uma receita. É como se eu estivesse dizendo, ó, você vai fazer isso, e isso vai me dar um resultado com base na finalidade que eu quero construir daquilo dali, beleza? Então esse vídeo está quase dando 1 hora. Acho que legal, deu pra falar muita coisa hoje. Os vídeos talvez fiquem longos. Eu não tenho muito saco para editar e eu falo bastante. E eu acho que isso ajuda a entender as coisas. Mas a gente vai avançando pouco a pouco. Acho que não curto muito a vibe de vídeos rápidos, tipo shorts, coisas do gênero. Acho que tem que desderreter o cérebro. Então, uma aula na faculdade geralmente dura 2 horas ou mais. Então, da mesma forma, isso aqui vai demorar 1 hora, 1h30 talvez, cada vídeo, algo assim. Então, serão vídeos longos, mas eu espero que sejam informativos. Espero que vocês se sintam dessa forma também, conforme a gente avança aqui. Então, beleza. Essa aqui foi a primeira aula desse curso, então, dessa playlist. Vão ter muitos acertos e erros, obviamente. Né? Acho que algumas coisas eu acabei falando muito rápido. Outras coisas eu talvez tenha enrolado demais. Aos poucos eu vou pegando o feeling e é muito diferente você dar aula num vídeo do que você dar aula numa sala. Porque quando você dá monitoria na faculdade numa sala, você consegue ver a cara de desespero das pessoas e entender, tipo assim, essa pessoa não tá entendendo o que eu tô falando, vou perguntar pra ela. Essa pessoa faz uma pergunta, com a pergunta você consegue responder e o seu direcionamento. Quando você faz um vídeo, eu acho que é mais difícil. Tipo, você tem que sacar o que possivelmente poderia ser uma dúvida sobre aquilo dali. Então, felizmente, eu espero com alguma sorte, né, que esse vídeo deu para entender o que é a computação, o que é a programação, o que é um computador, qual a ideia de como ele funciona da forma mais abstrata possível, qual a ideia de como isso daí funciona por trás dos panos. E por fim, a gente conseguiu baixar, instalar e utilizar muito brevemente aqui no Windows, né, como você trabalhar com Python no Windows da forma simples. Então, se você continuar no Windows, você vai conseguir acompanhar. Basicamente, você vai sempre criar um arquivo para fazer as coisas que a gente está fazendo e salvar eles. Mas eu vou continuar a partir daqui no Linux. E aí, no próximo vídeo, então, eu vou começar explicando brevemente, vou fazer um vídeo à parte, na verdade, explicando brevemente sobre como utilizar o Linux. E depois disso, a gente volta para a programação em si. A gente vai retomar, tudo que a gente falou de programação Python, a gente vai retomar. A gente vai adentrar um pouco mais em detalhe naquela explicação ali de como é que funciona, a linguagem e tudo mais, etc e tal. Qual que é a mentalidade que a gente tem que ter quando está escrevendo um código. E a gente vai começar a fazer programas de verdade desde o começo, tá bom? A ideia, a finalidade disso é justamente que vocês consigam entender o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e desde o começo aprendam coisas realmente usáveis e úteis e não coisas abstratas que vocês não conseguem unir uma coisa na outra, beleza? Essa é a minha intenção aqui, esse é o diferencial que eu quero tentar trazer nesse canal comparado com muitos outros canais. Não que os outros sejam ruins, mas eu acho que eles já existem, então não tem por que eu fazer a mesma coisa que eles fazem. Então, eu fazendo do meu jeito, alguém que talvez não tenha se identificado com o jeito dos outros canais vai gostar do jeito que eu explico aqui. E vice-versa, né? Mas enfim, o que mais que eu falar? Falar mais alguma coisa sobre isso? Acho que é isso. Acho que essencialmente é isso daí. Até a próxima e valeu!